Recebi uma pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de vocês. E, cara, ela é muito interessante. E eu quero não só explicar essa pergunta, esse pensamento, mas eu quero também ensinar algo aqui pra vocês que, assim, de verdade, vai transformar a forma como você se enxerga, tá? Nos seus conflitos, sejam sociais, sejam profissionais e por aí vai, né? Nessa questão de ser uma pessoa mais respeitada e por aí vai, beleza? Bom, é interessante que eu recebi algumas perguntas que a gente pode colocar nesse teor, né? Que é basicamente como que eu sou uma pessoa mais respeitada. E assim, ó, olha só, olha que interessante a pergunta, né? Uma delas, que foi a que eu peguei como que abarca as principais dúvidas. Como ser uma pessoa mais respeitada, mesmo sendo uma pessoa quieta, né? Agora, olha que interessante, eu vou falar disso exatamente, dessa questão da quietude, beleza? Vamos falar disso, de silêncio, né? E, obviamente, da relação de como que eu, mesmo sendo uma pessoa quieta, consigo ser uma pessoa mais respeitada. Vamos falar de algumas características aqui. Mas antes, olha que interessante, que é o que impede e ferra muitos de vocês, tá? Vamos pensar. Essa pergunta, ela não é uma pergunta vazia. O que eu quero dizer? Ela é uma pergunta que ela já pressupõe algo, beleza? Ela tem um ponto de partida onde, a partir deste ponto, já tem uma série de pressuposições. Uma delas é a seguinte: uma pessoa quieta não é respeitada. Por quê? Porque ela quer saber como que uma pessoa como uma pessoa pode ser respeitada, mesmo sendo quieta. Então, veja só, não é que a quietude, tá? Ela é algo, de certa forma, aquém, né? Do respeito. Ou seja, tem nada a ver com o respeito. Não. Na cabeça dessa pessoa, a quietude impede ela de ser respeitada. Isso é muito interessante você compreender e ressaltar na forma como você enxerga as coisas, porque, veja, eu sei que muitos de vocês se embananam, por exemplo, sem saber como responder determinadas perguntas, né, sem saber o que falar, como se posicionar em uma série de coisas, não é? E aí, o que acontece? Neste momento, vocês formulam um julgamento, que é esse o caso. Inclusive, até interessante, que não sei porquê, mas numa caixinha eu recebi algumas perguntas muito próximas disso. Assim, né? O que falar quando uma pessoa faz isso? Eu não sei responder tal coisa, eu não sei isso e aquilo. Aí, beleza. O que acontece? A pessoa julga que aquele silêncio que ela teve, tá? É o motivo o qual ela não é respeitada por aquela pessoa. Ou seja, eu não saber responder alguém é o motivo pelo qual eu sou desrespeitado por aquela pessoa, tá? Beleza. Não é loucura. Pô, faz sentido. É óbvio que muitas vezes a gente não saber responder alguma coisa, né, não saber se posicionar, não saber se colocar, é claro que aquilo vai fazer com que uma pessoa monte em cima de você, né, sei lá, subjugue, tem um chefe, filho da mãe, que vê que você não responde às provocações dele, claro, ou um cara que quer praticar bullying, pô, você fica lá quieto, mirrado e tal, é óbvio que ele vai querer te subjugar, né, vai te ver como um alvo fácil. Mas aqui, olha, aqui já entra um ponto bem importante aqui. Mesmo sendo quieta, beleza, o que essa pessoa está dizendo, tá, e você precisa aprender a pensar assim, é que ela não tá falando de uma pessoa quieta. Não tá. E ó, vamos lá, por que ela não tá falando de uma pessoa quieta? Porque vamos pegar o cara que no imaginário de todo mundo hoje é um arquétipo praticamente de respeito. Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Quem nunca assistiu essa série e quem nunca se maravilhou e se fantasiou pensando em como agir do jeito que ele age? Cara, você diria que o Thomas Shelby é uma pessoa falante? Você diria que o Thomas Shelby é uma pessoa extrovertida? É uma pessoa sorridente? É uma pessoa aberta? Claro que não. A primeira coisa que você olha, e você, de certa forma, inclusive, até inveja nele, é justamente a capacidade que ele tem de ser uma pessoa quieta, nas mais variadas situações. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa notar é o seguinte: você está com o seu imaginário, ele está danificado. E ele está partindo de um pressuposto ruim. Qual? Eu, uma pessoa quieta, sou desrespeitado por ser uma pessoa quieta. Logo, como eu consigo ser mais respeitado, mesmo sendo uma pessoa quieta, que, por ser quieta, é desrespeitada? Não, você não é desrespeitado ou desrespeitada porque você é uma pessoa quieta. É muito provável que é porque você é uma pessoa imatura, porque você é uma pessoa fraca, porque você é uma pessoa que, de fato, se encolhe quando alguma coisa te confronta, que é totalmente diferente. Quantas vezes você vê uma cena do Peaky Blinders, por exemplo, onde o Thomas Shelby não fala nada? E é justamente neste não falar nada que ele adquire o respeito e a inveja do público que o assiste. Caraca, eu quero ter a capacidade de ter esse autocontrole.
E você vê, é interessante porque muitos vídeos, aulas, o caramba, que bombam, digamos assim, né, na internet em geral, são vídeos assim, como ser uma pessoa mais quieta, como utilizar o silêncio, blá blá blá. Então a primeira coisa é essa, cara, o que tá na tua cabeça aí? Tá? Logo, conclui-se o seguinte, primeiro, quietude não tem nada a ver com respeito. Assim, não tem nada a ver mesmo, tá? Por que não tem nada a ver? Porque aí você pode falar, pô, Tiago, você está se contradizendo, porque o Thomas Shelby é quieto, então logo a quietude é, né, o pré-requisito para o respeito. Claro que não, também não. Lógico que não. Você vai ver um cara muito falante sendo bem respeitado, e você vai ver uma pessoa quieta sendo bem respeitada, você vai ver uma pessoa muito falante não sendo respeitada, e você vai ver uma pessoa quieta também não sendo respeitada. Logo, vai além disso, vai muito além disso. E é um conjunto que você deve observar que em você, por exemplo, faz com que você seja uma pessoa desrespeitada. Primeira coisa é essa, o que de fato, então, em mim, faz com que eu não seja respeitado? Por exemplo, quando o seu chefe subjuga você, de fato é a sua ausência de resposta que faz aquilo lá, que é o que eu vou até dar uma dica para vocês em relação a isso. Ou na verdade é a postura que você adquire no momento que você é subjugado. Né? Ou seja, você abaixa a cabeça, você se encolhe, você evita o olhar, uma série de outras coisas que não tem a ver com quietude em si. O cara pode ser agitado, ansioso, até tá falando um monte de coisas da mesma forma. Olhando pro outro lado, mexendo no computador, falando, desculpa, chefe, é verdade, eu vou fazer. Não tem nada de quietude aqui. Você entende? Na verdade é uma afobação, uma agitação que inclusive está sendo feita, por quê? Pelo medo, pela ansiedade, certo? Pelo receio de alguma consequência. Então a primeira coisa que a gente já capta é isso. Opa, peraí, a pressuposição dessa pergunta está errada. Beleza? Agora vamos entender então como que a gente pega esse arquétipo e trabalha ele melhor. Beleza? Vamos falar da quietude mesmo, da quietude que gera respeito. Como, por exemplo, o caso do Thomas Shelby. Até, inclusive, já aproveitando, uma pergunta que eu recebi, aliás, uma das perguntas que eu recebi sobre o que eu falo em tal situação, foi a pessoa perguntou, e qual curso seu, né, tem mais a ver com isso? Olha, assim, tem vários, né, tanto que até no próprio... A gente mandou um site com todos os nossos treinamentos lá, que fica aqui na descrição, inclusive, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas perguntaram coisas muito parecidas ali no nosso suporte. E elas ficaram confusas, tinham vários e tal, né? Então, assim, para esse tema que nós estamos falando, não há nada melhor. Por mais que tenham vários que complementam, mas não há nada melhor que o Portal Poder Social. Acesso completo, beleza? Não há nada melhor, tá? Inclusive, você pode entrar na lista de espera, porque... eu acredito que em breve a gente vai abrir novas vagas, porque desde janeiro a gente não abre, é muito importante ressaltar, então fique esperto aí. Vai aqui no link da descrição, já entra na lista de espera, porque quando tivermos novas informações, você será uma das pessoas avisadas primeiramente aí, não é? Tanto de novas informações, como de conteúdos gratuitos que a gente libera para vocês conhecerem, por aí vai, beleza? Então entra na lista de espera. Vamos lá, vamos fazer então essa diferenciação desse arquétipo. Ó, primeira coisa, o que faz, muitas vezes, com que o Thomas Shelby seja um cara mais respeitado? Algumas coisas, ó. Movimentos lentos e relaxados, beleza? Outra coisa, contato visual, mesmo numa situação de conflito. Tô pegando vários aqui. E fala vagarosa e pausada. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Se você olhar, tá? Isso tem a ver com quietude em si? Olha, eu não gosto de colocar assim. Por quê? Porque uma pessoa tímida, geralmente... ela vai olhar e vai querer rechaçar isso. Até se você ver, o vídeo vai ficar muito tempo no ar, é muito provável que em algum momento um tímido frustrado venha aqui e fale, não tem nada a ver o que ele está falando, porque comigo não é assim. Bom, beleza, você não é o centro do mundo e com certeza você não é parâmetro nenhum para a gente avaliar, porque você não consegue fazer isso. Né? Então, se você não consegue, não quer dizer que isso não possa ser feito. É você que não consegue, para alguma conversa, tá? Então, não caia nisso. Você que é tímido e vê um tímido falando merda, beleza? O cara, na verdade, está assustado e é lógico, né? Com certeza, numa aula ele não falaria isso, mas no comentário ele se sente encorajado. Não caia nessa, beleza? Porque não tem a ver especificamente com timidez, isso aqui, tudo bem? Não tem a ver especificamente com timidez. Na verdade, é uma postura que você trabalha sendo tímido, sendo extrovertido, o que quer que seja. Beleza? Eu sou introvertido, você vai fazer a mesma coisa. Eu sou extrovertido, você vai fazer a mesma coisa. Tem nada a ver com quietude. Vamos lá. Mantenha, tenha movimentos lentos e relaxados. Você vai ver que quando alguém provoca o Thomas Shelby, o que ele faz? Ele imediatamente, ele não pega e se afoba, ele não pega rápido a garrafa, ele não... Né? Não. Ele pega, saca um cigarro ou pega o uísque e toma como se nada tivesse acontecendo. Como se ele estivesse sozinho meditando, contemplando alguma coisa.
Beleza? Isso tem a ver com ser agitado, tem a ver com ser tímido, extrovertido? Não, não tem nada a ver. Tem a ver com uma postura, tá certo? Que, obviamente, gera mais respeito. Por quê? Porque demonstra autocontrole. Não importa se você é agitado, quieto, falante ou o que quer que seja, tá? Apesar disso, então vamos colocar. Como ser uma pessoa respeitada apesar de? Aí beleza, faz mais sentido, mas também não é tão preciso, né? Como eu explico nas aulas, por exemplo, do portal. Agora, o outro ponto, manter contato visual. A mesma coisa. Eu posso manter contato visual com você falando ou quieto. Vamos lá, falando. Eu, obviamente, vou gerar mais respeito, por quê? Porque eu estou olhando para você e eu mostro que falando eu não me intimido com a sua postura. Opa, peraí. Logo, eu, independentemente, mais uma vez, de estar ou não estar falando, você vai notar que eu não estou com medo de você. Beleza? Outro ponto, que nem a quietude, né? Aí você pode pensar, bom, mais uma vez, quando o seu chefe vira para você e fala alguma coisa, porque teve até uma pergunta assim, né? Porque você é uma pessoa muito difícil. Muito difícil é muito vago, né? Então é um péssimo feedback. Obviamente ele está tentando subjugar você, tá? Não está tentando te ajudar. Isso é a primeira coisa, que uma pessoa imatura não consegue ter clareza. Por isso que o primeiro treinamento do portal é sobre amadurecimento. Porque sem isso, nada vai fazer sentido, melhor dizendo. Beleza? Aí o que acontece? Ele fala, você é uma pessoa difícil. Você pode manter o contato e falar alguma coisa dentro do contexto que está acontecendo. Ou você pode manter o contato e não falar nada por, 5 segundos e falar assim, ok. E continuar olhando para ele ou para ela, não é? O que acontece ali? Nos dois cenários você gera respeito, porque um é, eu não temo você, e dou os motivos para isso que eu estou falando. O segundo é, eu não temo você, a ponto de olhar para você sem falar nada, e aí eu termino com um ok, que faz com que ele ou ela se sinta agora numa posição de desvantagem, porque eu sei o que ele pensa, eu sei o que ela pensa, mas ela não sabe o que eu penso. Beleza? Então entra aí um quê de imprevisibilidade. Você percebe que, na verdade, são posturas que não tem nada a ver com quietude ou com, falar demais? Né? O outro ponto é falar devagar e pausadamente. Bom, mais uma vez, você tem que entender onde você está. Por exemplo, eu estou falando agora num vídeo de internet. Se eu ficar falando devagar, pausadamente, demais, né? O que vai acontecer? Você vai para um ou outro, você vai acelerar o vídeo para começo de conversa, que isso é ótimo. Eu faço isso muito. Talvez até esse é um dos motivos de eu falar rápido aqui, não é? Agora, se eu estou num contexto social, se eu estou falando com alguém que está olhando para mim, eu tenho uma outra dinâmica, eu lido com aquela pessoa de forma totalmente diferente. Se eu estiver dando uma aula presencial, eu dou de uma forma. Se eu dou uma aula virtual, eu dou de outra. Se eu dou uma aula particular virtual, eu dou de uma forma. Se eu dou uma aula gravada virtual, eu dou de outra forma. Porque você tem que ter essa habilidade teatral de se adaptar ao contexto em que você está, não é? Então a fala devagar, eu falo devagar e pausadamente, é justamente porque eu quero, naquele momento, estabelecer uma relação de respeito. Perfeito? Se eu tenho este objetivo, eu tenho que juntar tudo isso e, obviamente, não vai ornar, digamos assim, se eu for uma pessoa afobada, agitada. Então, olha só, uma pessoa quieta, ela, na verdade, se conseguir se manter desta forma, ela vai ter mais sucesso do que uma pessoa ansiosa, agitada, caramba. Porque ela vai falar demais, vai falar pelos cotovelos, ela vai falar besteira, ela vai, né? Tanto que até uma aula muito assistida do portal é aprenda a falar menos que o necessário. Ou aprenda, né, a falar dentro do melhor contexto o que é preciso ser falado. Então olha só, olha como a gente tem muito mais clareza. E aí, para continuar, né, se você, por exemplo, tem uma reação hostil que está acontecendo, não é? Se você tem a capacidade de não reagir, se você tem a capacidade de, mais uma vez, manter os seus movimentos relaxados, não é? Manter talvez o contato visual, se for, né, se fizer sentido. E outra, conseguir falar devagar e pausadamente, mesmo numa situação hostil, o que acontece? Você adquire mais respeito. As pessoas te veem como uma pessoa menos afobada, mais confiável, mais controlada, não é? Mais no domínio de si, mais madura, que não reage tanto ao externo. E veja, mais uma vez, tudo isso se conecta mais, ou melhor dizendo, é mais fácil para uma pessoa quieta, porque ela só vai mudar a postura. Uma pessoa agitada, falante demais, ela tem que parar de falar e melhorar essa postura. Então assim, é uma análise que eu estou fazendo simples, besta, para que você fale, opa, mas peraí, é verdade. De onde é que eu estou tirando que uma pessoa quieta é desrespeitada ou alguma coisa assim, tá? Então, esse é o interessante, essa é a análise que você deve olhar e fazer, tá? Tendo, obviamente, os recursos, porque esse é o problema. Em grande medida, a gente não faz essa análise porque não tem os recursos. E é aí que entra, por exemplo, o portal Poder Social.
eu te recheio de recursos, digamos assim, para que no momento em que você esteja passando por uma situação, você tenha todo um aparato, você se sinta de fato amparado, amparada para se instalar naquele contexto e, obviamente, ter a melhor postura e a melhor reação, não é? E, mais uma vez, se você quiser, então, participar da próxima turma, ou melhor dizendo, até conhecer, saber tudo e ter até acesso a conteúdos gratuitos que provavelmente a gente liberará, né, em breve, numa próxima turma do Portal Poder Social, que é o que tem mais vínculo com o que eu falei, com tudo que eu falei aqui, vê aí no link da descrição, entre na lista de espera, beleza? Para que você seja uma das primeiras pessoas a serem notificadas, certo? Espero ter respondido e, é claro, também se inscreva no canal, curta esse vídeo para você participar e receber notificações quando tiver conteúdos novos aqui, tá? Entendendo, mais uma vez, que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra e você deve olhar muito mais para tudo que eu te expliquei agora do que para ser quieto ou não, ser extrovertido ou não e coisas assim. Fechou? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.